Amém. Salmos 42. Vamos ler o capítulo todo, que é um capítulo bem curtinho, dá para a gente ler todo o capítulo. Quero trazer uma palavra simples e objetiva e breve também para os nossos corações. Amém? Diz assim: como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? As minhas lágrimas têm sido meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente: o teu Deus onde está? Lembro-me destas coisas, e dentro de mim se me derrama a alma, de como passava eu com a multidão de povos e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor e multidão em festa. Por que estás abatida, ó minha alma, e por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei a Ele, meu auxílio e o meu Deus. Sinta abatida dentro de mim a minha alma, e lembre-me, portanto, de ti, nas terras do Jordão, e no monte Hermon, e no outeiro de Mizar. Um abismo chama outro abismo ao fragor das tuas catadupas. Todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Contudo, o Senhor, durante o dia me concede a sua misericórdia, e à noite comigo está o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Digo a Deus, minha rocha: por que te olvidaste de mim? Por que hei de andar eu lamentando sobre a opressão dos meus inimigos? Esmigalham-se-me os ossos, quando os meus adversários me insultam, dizendo: o teu Deus onde está? Por que estás abatido, a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei a Ele, meu auxílio e o meu Deus. Senhor, te louvamos por esta oportunidade que temos de estar na Tua presença para louvar, glorificar e engrandecer o Teu santo nome. Pedimos ao Senhor que nesta noite o Senhor fale aos nossos corações, que a bênção de Deus venha sobre nós, que Teu poder se manifeste nesta noite e que possamos ser abençoados por esta palavra, por esta verdade. Em nome de Jesus te adoramos e te glorificamos, Senhor. Fica conosco e fala aos nossos corações neste lugar, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Pode se assentar, irmãos. Antes de começar a falar sobre este texto, brevemente, eu quero dizer aos irmãos, eu sempre faço isso, né? E sempre tem gente nova, porque esse dia me traz uma lembrança muito boa. E que lembrança é essa? A lembrança de quando eu voltei para São Paulo e no meu retorno para São Paulo eu fui buscar a minha família, porque eu já estava aqui dirigindo a igreja desde o dia 1º de agosto, dirigindo a igreja um mês inteirinho sozinho, sem a presença da minha esposa e dos meus filhos. E um pouquinho antes do dia 7 eu fui para São Paulo de ônibus, ajudar minha esposa a terminar de arrumar as mudanças. E lá nós, no dia 7 de setembro de 2007, nós entramos no carro do presbítero Edivaldo, nosso amigo, e viemos para cá. Uma viagem muito alegre, né, bem? Edivaldo era muito alegre, Edivaldo era uma pessoa de Deus, muita fé, muito expansivo, um cara top mesmo, um cara muito bacana. A gente tinha uma amizade muito boa e ele nos trouxe para cá no carro dele, eu, a Érica e as crianças, né? Porque realmente eram crianças de 5 e de 3 anos, e nós viemos para cá. E eu tenho essa lembrança da nossa viagem, das nossas conversas, da nossa parada ali no pão com linguiça para almoçar. Ele falou assim: André, tô com fome, você também tô. Vamos ver se a gente arruma um lugar para comer um treco.
E a gente passou, estava escrito pão com linguiça, já entrada na entrada de Araraquara. Paramos ali, comemos um lanche e viemos para cá, né? Eu falo isso assim com alegria e tristeza, porque depois o Senhor recolheu o Edivaldo, ele teve um acidente de moto e faleceu, né? Já tem um tempo já isso também. Mas nós viemos para cá com muita expectativa, com muita alegria, para começar um trabalho, e só se passou 14 anos. Só se passou 14 anos e nós estamos aqui, né? E essas lembranças ficam para nós, vemos tudo que Deus já fez, tudo que Deus já realizou, tudo que a gente já passou, e a gente está de pé, a gente está firme, e nós estamos aí, né? Continuamos aí olhando para a cruz, olhando para Jesus. Hoje os meus filhos são homens, né? Praticamente, um de 19, outro de quase 18, vamos dizer assim, e eu louvo a Deus pela vida deles, porque são jovens de Deus, né? Meninos de Deus, que têm compromisso com o Senhor, né? São alegres, são comprometidos com o reino do Senhor. Algumas coisas que às vezes a gente vê eles fazendo, fala, mas é porque eles são jovens e eles têm que passar por esse processo, que não adianta a gente querer muitas vezes podar algumas coisas, tem que deixar eles passarem e viverem, mas eles têm muito temor a Deus, muito compromisso com o Senhor, e têm servido a Deus de verdade. Isso alegra muito o meu coração, por ver o quanto eles têm crescido no Senhor, né? E isso é muito, muito maravilhoso. A palavra de hoje, muitos de nós, eu mesmo já falei muitas vezes, a gente fala Salmo de Davi, não é que todos salmos são de Davi, tem muitos escritos por outros também personagens, como Moisés, como aqui os filhos de Coré, que também eram homens que escreviam alguns salmos, e tem alguns salmos muito lindos, escritos pelos filhos de Coré, e este é um deles, o Salmo 42, escrito pelos filhos de Coré, e era uma linhagem de levitas, de homens que serviam no altar do Senhor. E quando ele fala aqui a respeito da sua trajetória, o que a gente consegue entender, que ele estava num cativeiro. A Bíblia não diz em qual cativeiro, mas nós entendemos que ele estava em um cativeiro, que ele não tinha permissão de estar no templo, onde ele gostava de estar, de servir a Deus como um levita, e ele sentia esta falta de estar lá, né? E ele vem trazendo este salmo, mostrando toda a tua trajetória de sofrimento, de mágoa, de situações emocional muito aflorada que ele estava vivendo aqui, e ele vem trazendo isso aqui. E ele fala: como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. E ele vai falando: a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. E ele diz: quando me irei e me verei perante a face do Senhor. Ele está trazendo aqui uma alusão ao templo, à sinagoga, ao lugar onde ele adorava, ao lugar onde ele oferecia os sacrifícios ao Senhor, onde ele adorava ao Senhor. Então ele tinha um lugar, ele tinha uma referência de adoração, um lugar de adoração, né? Hoje nós entendemos que a nossa adoração, ela não é apenas em um lugar. Nós não adoramos a Deus apenas no templo. Nós temos que adorar a Deus 24 horas o dia, né? A nossa vida tem que ser uma vida de adoração diária. Quando nós estamos tomando nosso café, nós temos que estar adorando a Deus. Quando nós estamos trabalhando, nós temos que adorar a Deus. Quando nós estamos em uma reunião de família, a nossa vida tem que ser uma vida de louvor e adoração ao Senhor constantemente, não apenas quando estamos no templo, porque isso vira uma religiosidade. Porque o que é uma religião? Uma religião eu tenho um lugar, eu tenho às vezes imagens de escultura, eu tenho os meus amuletos de culto. Então quando chega a hora de cultuar, eu coloco os meus amuletos, os patuás, que alguns chamam assim, pego os meus terços, coloco o meu terço, pego os meus santinhos e vou para o meu lugar de culto, para a minha adoração, né? Então isso é uma religiosidade. E quando termina
aquele período da minha adoração, eu já passo no mercado, já pego um gradado de cerveja, já pego carne, vou fazer a minha festa e vou beber, porque eu já fiz a minha obrigação com Deus, e agora eu tenho liberdade de fazer o que eu quero, porque a minha obrigação eu já cumpri. Isso é religiosidade. Então eu tenho um lugar, eu tenho um momento, quando passar isso eu faço o que eu quero, porque o que importa é eu cumprir com o meu período de culto. 1h30, 2 horas, já passou do horário. Olha, só 1h30 de culto, já está dando 1h40, eu não termino esse culto. Isso é coisa de religioso. É claro que o culto tem que ter ordem, é claro que o horário é muito importante, começar e terminar no horário, porque quando passa muito, se torna algo fora de ordem, e às vezes sem sentido, né? Com coisas que não é realmente do culto. Então, nós vemos que ele tinha uma referência, ele tinha um lugar onde ele cultuava, e ele estava com saudade deste lugar. Por isso ele diz: a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo, porque na mente dele o lugar de adoração era o lugar onde Deus estava, e ele precisava estar lá para sentir Deus, porque talvez ele não conseguia sentir Deus. E ele vai construindo estes salmos, irmãos, e no meio deste salmo ele vai reconhecendo que não é apenas um lugar. A gente vai entender isso rapidamente aqui. E ele fala: quando irei e me verei perante a face de Deus, dizendo, quando eu vou estar na presença de Deus, quando eu vou estar no templo, quando eu vou poder sentir a face de Deus, quando eu vou poder sentir a presença do Senhor. Porque muitas vezes, quando nós estamos doentes na alma, quando nós estamos vivendo, às vezes, crise financeira, crise emocional, crise familiar, nós não conseguimos sentir Deus. Nós não conseguimos sentir a presença de Deus no meio das aflições, no meio das dificuldades, no meio das lutas. Mas eu quero dizer que Deus está lá quando você está no meio das lutas. Deus está lá enquanto você está no meio das aflições. Deus está lá enquanto você está no meio da desistência. Deus está lá. E nós precisamos encontrar Deus no meio dos nossos problemas. Nós precisamos encontrar Deus no meio das nossas dificuldades, porque de fato Ele está lá, e Ele está fazendo alguma coisa para a gente perceber que Ele está ali, para a gente estar com Ele, mesmo em meio às lutas, porque esta é a vida do cristão. É uma vida de vitória, é uma vida de conquista em meio às lutas, em meio às aflições, em meio às dificuldades. Nós não teremos facilidade, porque o próprio Senhor Jesus disse que Ele iria nos enviar como ovelhas no meio de lobos, que nós iríamos ter que estar sempre atento, porque o lobo está ali perto, está no meio. E a palavra do Senhor diz que o diabo, o vosso adversário, ele ruge vive ao vosso derredor, rugindo como leão, procurando quem possa tragar. Então a nossa vida cristã, irmãos, é nessa vibe aí, de estarmos ali, né, no meio da luta, no meio das dificuldades, mas sabendo que mesmo em meio a estas lutas, em meio a estas dificuldades, nós estamos protegidos pelo Senhor, porque mesmo em meio a estas lutas, nós estamos guardados e protegidos pelo Senhor, porque nós estamos debaixo do esconderijo do Altíssimo. E esse esconderijo do Altíssimo, ele é no meio das lutas, ele é no meio de lobos, ele é no meio de dificuldades, ele é no meio de aflições. Porque não dá para desassociar a nossa vida cristã sem luta, a nossa vida cristã sem sofrimento, a nossa vida cristã sem dificuldades. E nós precisamos, irmãos, saber processar estas dificuldades e não permitir que elas entrem em nós e que ela nos abata, que ela nos destrua, que ela nos tire do foco, que ela nos faça entender que Deus não está ali, que Deus não está vendo, que Deus não nos ama, que Deus não nos vê, mas Deus nos vê no secreto, Deus nos vê no oculto, Deus nos vê no escondido. E foi isso que Agar, irmãos, ligando aqui, Agar reconheceu que no oculto, no escondido, Deus estava lá. Enquanto ela estava lá, que ela pegou o teu filho e colocou o teu filho longe, e ela foi longe também, escondida ali, esperando o filho morrer de sede. Deus disse: Agar, eu estou aqui, e eu vou te dar o que você precisa, e vou fazer do teu filho um grande homem.
E aí depois que Deus falou com ela, ela viu lá água, deu para o seu filho, eles beberam, eles seguiram um caminho e tudo deu certo, porque Deus estava lá no oculto, no escondido, no momento de dor, no momento que ela achava que ela ia morrer e que seu filho ia morrer, e ela disse: não me permita ver meu filho morrendo, e ela foi para longe e deixou o menino longe pedindo água. Mas foi em meio a esta situação que Deus se revelou para Agar e trouxe água e trouxe todos os recursos que ela precisava naquele momento, porque ela encontrou Deus em meio à aflição, ela encontrou Deus no meio da seca, ela encontrou Deus no momento em que ela queria água e ela estava sofrendo, ela encontrou Deus. E nós precisamos encontrar Deus, irmãos, nesses momentos difíceis, nesses momentos de aflições. Ele diz: as minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente: o teu Deus onde está? Porque é uma coisa que, irmãos, nós vamos passar sempre. Quando você deixar ou dizer às pessoas que você é cristão, que você serve a Deus, tudo que você fizer vai ser motivo para eles te questionarem. Mas por que você está dando risada? Você não é crente? Você tem que ser sério, porque crente tem que ser sério. Crente não pode dar risada. Por que você está com essa roupa colorida? Crente tem que colocar uma roupa cinza, porque colorido demais é pecado. E tudo que você faz é questionamento. Um te questiona, outro te questiona. Por quê? Você é crente, você não podia estar na festa. Ah, mas estão bebendo cerveja, mas você não está. Mas você estava no meio. Você não podia estar lá, porque você é crente. Por que você está aí? Você é crente. E aí os questionamentos. E o teu Deus. E aí quando as coisas vão dando errado, quando você vai passando por luta, por dificuldade, e aí fala: você não é crente, por que cortou sua luz? Você não é crente, por que seu filho está longe de Deus? Você é crente, por que você tem tanta dívida? Você não é crente, por que isso? Cadê o teu Deus? O teu Deus onde está? E aí começam os questionamentos. E essas coisas, irmãos, se nós não soubermos processá-las espiritualmente falando, elas entram dentro de nós e elas causam problemas tão graves, problemas gravíssimos na alma. E isso corrói, isso machuca. E nós vemos que o salmista aqui, ele dizia: as minhas lágrimas têm sido o meu alimento de dia e noite. O que ele está dizendo? Ele chorava dia e noite, porque ele não podia estar no templo, porque ele não conseguia ver Deus em meio às lutas, em meio às dificuldades, e ainda as pessoas pisavam no teu pescoço dizendo: cadê o teu Deus? O teu Deus onde está? Porque o que ele era? O que a gente entende que ele era? Ele era um regente do coral do Senhor. E aquele coral que ele regia, a gente entende assim, era um coral de levitas, que eram especialistas em cantar depois da guerra. Quando eles venciam alguma guerra, e aí o comandante falou: vencemos a guerra, e o regente do coral falou assim: atenção aos instrumentos, porque nós vamos começar a cantar. E eles saíam, voltavam para casa, e aqueles levitas iam na frente tocando música, tocando chofar e adorando o Senhor com canções. E quando o povo ouvia aquela canção, o povo sabia: nós vencemos a guerra, nós vencemos a guerra por causa da música. Então eles saíam com alegria, cantando, dançando, adorando. E estes levitas, eles tinham a incumbência de sair na frente, adorando ao Senhor e levando todo este exército para adoração e para glorificação de agradecimento a Deus por vencer esta guerra. E por isso que ele diz: lembro-me destas coisas, e dentro de mim se me derrama a alma, de como passava eu com multidão de povos e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Porque eles faziam uma festa, porque venceram a guerra, porque eles foram vencedores. Então ele conduzia o povo para esta festa. Ele conduzia o povo nessa festa de adoração e de louvor a Deus por estar vencendo esta guerra. Eles entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. E ele diz mais uma vez: por que estás abatido a minha alma, e por que te perturbas
dentro de mim. Sabe o que eu vejo aqui com esse salmista, irmãos? Que ele estava sendo psicólogo da tua alma. Porque o psicólogo, né, ele faz perguntas para entender o que você está passando. E as perguntas dele é pontual, e conforme ele vai perguntando e você vai respondendo, ele vai fazendo anotações. E com essas anotações, ele vai construindo o teu mapa emocional. E ele vai entendendo emocionalmente o que está acontecendo com você. E eu costumo dizer que este psicólogo, depois que ele entende o seu problema, ele diz: olha, o seu problema é esse, a sua situação é essa. E é como se ele fizesse um pacotinho e falasse: volta para casa com o seu problema, porque não é meu. Ele não leva o teu problema para casa. Ele mostra para você o que você tem. E muitas vezes ele não consegue trazer uma solução. Ele mostra para você, e é você que vai ter que processar o que ele mostrou que você tem. É você que vai ter que entender e aplicar as coisas que ele disse para você aplicar. Mas quando nós contamos para Jesus, ele cura. Quando a gente conta para Jesus, ele restaura, ele transforma. Ele não apenas fica sabendo, mas ele também tem a solução de tudo aquilo que nós estamos passando. Por isso que a Bíblia diz: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. E nós precisamos lançar isso no Senhor, colocar nossa alma, a nossa vida diante de Deus, para que ele nos cure, para que ele nos restaure. E aí ele diz: por que estás abatido, a minha alma? Ele está perguntando para a alma que ele já tinha feito o diagnóstico. E que diagnóstico foi esse? Eu estou prisioneiro, proibido de estar no templo, e como eu não consigo entender outra forma de adoração, eu estou triste porque eu não posso adorar o meu Deus lá no templo, porque o único lugar que eu entendo que eu tenho que adorar é lá. E como eu não posso estar lá, eu estou abatido, porque eu não posso sentir a presença de Deus, porque a única forma que eu entendo que eu posso sentir é estando lá em Jerusalém, mas eu não posso estar lá, porque eu estou prisioneiro aqui. Então ele traz um diagnóstico. E outro diagnóstico: a minha depressão é tão profunda que eu não consigo comer, eu não consigo me alimentar, eu não consigo ter um rosto alegre, eu só choro dia e noite, e portanto eu tenho me alimentado das minhas lágrimas dia e noite. E ele vai trazendo o diagnóstico. E depois que ele traz o diagnóstico, ele começa a ser psicólogo da alma. E começa a dizer: por que você está assim? Mas por que você está assim? Mas por que você está vivendo assim? Olha, você não lembra? Porque eu lembro quando a gente saía com as multidão de povos, e a gente se alegrava, e a gente vencia, e a gente conquistava. Então por que você está abatida? Por que você está se perturbando dentro de mim? E ele diz para a alma como psicólogo: espera, mas não espera em mim, espera em Deus, pois ainda nós vamos louvar a Deus, o nosso auxílio, o nosso Deus. Não importa o que nós estamos passando, não importa o que nós estamos vivendo, nós vamos adorar a Deus, nós vamos exaltar ao Senhor, porque Ele é Deus. Ele diz: sinto abatida dentro de mim a minha alma, e lembro-me portanto de ti nas terras do Jordão, no monte Hermon e no outeiro de Mizar. Um abismo chama outro abismo ao fragor das tuas catadupas, e todas as tuas ondas e vagas passaram longe de mim. E ele vai entendendo que um probleminha traz outro probleminha, uma magoazinha traz outra mágoa, e outra mágoa traz um ressentimento, outro ressentimento traz amargura, e a amargura me torna depressivo, ao ponto de eu não conseguir mais ter controle emocional, e eu senti dores na minha alma. E essas dores começaram a me tornar tão profunda que eu não tenho mais vontade de viver, que eu não tenho mais vontade de estar neste mundo, e eu tenho muitas vezes vontade de tirar a minha vida, porque eu não consigo processar esta dor, eu não consigo resolver esta dor, porque eu tenho me alimentado desta dor, eu tenho me alimentado desta mágoa, eu tenho me alimentado deste ressentimento, porque alguém me machucou, alguém me feriu, alguém me traiu, e como eu não consigo processar estas coisas, eu tenho sofrido, eu tenho me machucado. Mas aí nós temos que entender o que o salmista entendeu, porque ele vai falando com a alma, e ele vai se lembrando que o mesmo Deus que o curou, que o mesmo Deus que o abençoou, que o mesmo Deus que o fez vencer as guerras, ele continua sendo o mesmo Deus, e ele tem poder de restaurar ainda, ele tem poder de curar ainda, ele tem poder de mudar a história de alguém ainda.
E é isso que o salmista vai entendendo e vai processando. Ele diz: contudo, Senhor, durante o dia me concede a sua misericórdia, e à noite comigo está o teu cântico. Então o que ele entende? Eu não estou lá no templo, eu não estou lá em Jerusalém, eu não estou lá levando o povo em procissão de alegria, mas o Senhor está comigo, Deus está comigo, porque o Senhor durante o dia me concede a tua misericórdia, porque mesmo que eu estou aqui preso, mesmo que eu estou aqui impossibilitado de estar lá, Deus está comigo. E agora ele entende: eu não posso estar no templo, mas eu posso sentir Deus sim, porque primeiro ele disse que não conseguia sentir Deus, mas agora ele entende que ele pode sentir Deus. Você entende isso, querido? E ele entende isso como? Porque agora ele está curado? Não, é no meio desta aflição, é no meio desta dor, é no meio desta dificuldade que ele entende que agora ele pode sentir Deus, a presença de Deus. Ele diz: contudo, Senhor, durante o dia me concede a sua misericórdia. Então durante o dia eu tenho a misericórdia do Senhor, e à noite, quando tudo escurece, quando não tem ninguém perto, quando realmente eu sinto a dor muito maior do que durante o dia, é neste momento que eu tenho o cântico. À noite comigo está o seu cântico, um cântico de adoração, um cântico de louvor. O seu cântico está comigo, uma oração ao Deus da minha vida. Digo a Deus, minha rocha: porque te olvidaste de mim, e porque hei de andar eu lamentando sobre a opressão dos meus inimigos? Então ele faz uma indagação: Senhor, eu não quero isso, eu não quero ficar indagando por que os meus inimigos estão se levantando, porque os meus inimigos estão vencendo. Eu não quero processar essas coisas, eu quero vencer isso, porque eu não aceito viver assim. Eu não aceito viver essa derrota, eu não aceito viver diante desta depressão, não aceito isso. E é isso que o salmista está dizendo aqui no final: porque eu hei de andar eu lamentando sobre a opressão dos meus inimigos. Ele diz: esmigalham-se os meus ossos, ou seja, há uma dor dentro de mim, é uma dor da depressão, queridos. É uma dor, porque esta dor dos ossos, ela é uma dor que as pessoas sentem, muitas vezes é a fibromialgia, são dores nos ossos, e essas dores muitas vezes, e isso já foi diagnosticado pela medicina, são dores emocionais, dores dentro dos ossos, são dores emocionais que os médicos não conseguem ter um diagnóstico clínico, e ele entende que isso é um diagnóstico emocional. São dores internas que causam dores físicas, mas isso não está no físico, isso começou na alma. Isso começou na alma angustiada, na alma machucada, por causa de uma série de fatores que nós não conseguimos processar, que nós não conseguimos resolver, que nós não conseguimos ver uma solução. E isso vem causando situações, e que vai machucando, e que vai machucando, e que vai ferindo, e que vai levando muitas vezes pessoas a não querer mais viver. E ele vai dizendo aqui: esmigalham-se os meus ossos, quando os meus adversários me insultam, dizendo: o teu Deus onde está? E ele mais uma vez é o psicólogo da tua alma. Por que estás abatido, a minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei a Ele, o meu auxílio e o meu Deus. Sabe o que eu aprendo aqui? A nossa vida cristã muitas vezes é uma vida de fases. Tem hora que você está bem emocionalmente, mas tem hora que você está para baixo, por uma série de fatores que acontecem. Decepção que você tem com pessoas, decepção que você tem no trabalho, decepção que você tem com a família, coisas que acontecem no torno da sua vida, e às vezes a gente vai engolindo, a gente vai guardando, a gente vai engolindo, e isso vai se tornando uma grande ferida interna. Isso vai trazendo doenças internas, e nós vamos ficando retraídos. Isso vai destruindo. E o salmista diz: por que estás abatido, a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim diante do que está acontecendo? Por que você perturba dentro de mim?
porque ainda nós louvaremos a Deus. Ele está trazendo à memória aquilo que pode dar esperança. Ele está trazendo à memória o tempo de louvor, os tempos áureos cristãos, os tempos áureos de sentir a presença de Deus, de se regozijar, de estar em alegria, mesmo na dor, mesmo na dificuldade, de sentir a paz, de sentir a graça. Ele diz: nós louvaremos a Deus. A esperança que o crente tem, a esperança que o cristão tem, que mesmo as lutas, em meio às dificuldades, nós louvaremos a Deus, o nosso auxílio e o nosso Deus. Dê um aplauso ao Senhor por esta palavra, amados. Ele é digno. Mais forte é o Senhor, mais forte é o Senhor. Convido a você a se colocar de pé. A palavra foi pregada. Eu não posso reagir por você. Você entendeu a palavra? Amém? Você entendeu a palavra? Amém? Quem entendeu a palavra? Amém? Se você entendeu a palavra, você sabe o que você precisa fazer. E você sabe o que você não pode fazer mais. Lamento, murmuração só vai te afastar. Você precisa trazer à memória o que pode te dar esperança. Você precisa se lembrar da onde Deus te tirou, das coisas que Deus já fez por você. Você viu o testemunho do Ademir domingo aqui? Que a pressão era tão grande, porque o testemunho dele é muito forte, e Deus esteve com ele, pensou em tirar a vida muitas vezes, né? Criou os filhos sozinho, que a mulher resolveu ir embora, ele ficou sozinho, criou os filhos, e naquela luta, naquela dificuldade, e está aí, está firme. Então estas coisas nós temos que nos lembrar, da onde Deus nos tirou, do poço de aflição e emocional que Deus nos tirou, e continuar olhando para cima, olhando para o alto, olhando para Deus, e vivendo uma vida no Senhor, mesmo em meio às dificuldades. Amém? Louvado seja o Senhor. Feche os seus olhos, oremos a Deus. Pai, é no nome de Jesus que nesta noite nós apresentamos a tua igreja em tuas mãos. Tu és o Deus que conhece a cada coração e cada vida que está aqui. A sua palavra foi ministrada nesta noite, e nós te agradecemos por esta palavra. Continue falando no coração dos teus filhos, continue nos fortalecendo, nos sustentando, e nos dando condições para continuarmos firmes em te servir, em te honrar, e que o teu nome continue sendo glorificado. Continue nos abençoando, continue nos guardando, continue nos protegendo, nos sustentando, para que nós possamos continuar fazendo a tua vontade, para que nós possamos continuar honrando o teu nome, e que o Senhor venha curar, restaurar, Senhor, as nossas emoções, que nós não venhamos estar presos, Senhor, presos à religiosidade, Senhor, presos a patuás, a amuletos, mas que a nossa mente esteja firmada em Ti, que o nosso coração esteja firmado em Ti, Senhor, e que nós possamos continuar crescendo na graça e no conhecimento da sua palavra. Abençoe sua igreja, nos levanta e nos fortalece em nome de Cristo Jesus. Amém. Graças a Deus.